Olá, alunas e alunos. Eu sou o professor assistente Gabriel. Vou gravar com vocês um, um complemento à aula que vocês tiveram hoje do Quincas Borba. Bom, a gente vai fazer exercícios sobre o Quincas Borba, mas assim que vocês terminarem o livro, né? O Fernando vai estar fazendo capítulo a capítulo com vocês. E aí, assim que ele terminar e passar os exercícios para vocês, a gente resolve todos eles juntos, tá? E aí, a ideia aqui hoje é fazer esse complemento, falando de três aspectos super importantes na obra do Machado, que tem a ver com o seu narrador, né? Então, o Machado de Assis, esses três aspectos são o narrador, o humor presente na narração do Machado e a ironia. O narrador, a gente vai ver alguns exemplos. Já a gente pode antecipar que o que é que o Machado consolidou, né, como seu narrador, qual que aspectos marcantes do narrador machadiano. Bom, a questão da metalinguagem. Então, o narrador, em primeira ou terceira pessoa, independente, né, do texto que a gente está narrando, mas é muito comum aquele narrador que fala sobre o texto que está fazendo, né? E aí, essa questão metalinguística muitas vezes vai dar indícios para a gente do próprio protagonista, como é o caso do Memórias Póstumas do Brás Cubas, quando ele se compara, por exemplo, né, ao a figura bíblica que narrou a própria morte, acho que é o Moisés, eu esqueci o nome dele, mas ele se compara, né, à figura bíblica, mostra então que ele como ele se julga ser superior, né? Vai mostrar também vai pedir também a participação do leitor e muitas vezes é uma participação quando ele pede assim tanto provocativa, né? Quando ele faz lá, quando tem um texto que faz divagações, como Dom Casmurro, por exemplo, ele fala: calma, leitor, calma, eu vou contar a história, mas antes deixa eu falar sobre um sonho que eu tive. Tá? Ele fala: calma, né, leitora, é você, leitora, que está acostumada a tal tipo de texto, tal. Então ele fala com o narrador também. Então esses dois aspectos são super importantes, como eu já falei, dão indícios dos personagens, ou até mesmo nessas participações ele mostra o humor, mostra a ironia, tá? Então não é só por falar com o leitor, tem um propósito por trás. E aí o humor e a ironia, eles são importantes também no sentido que eles servem para uma crítica, né? A crítica um tanto velada, aquela crítica que você tem que ler, você lê duas vezes, você lê, relê, você fala, mas espera aí, por que ele está falando isso? É no sentido provocativo, no sentido de denúncia, né? Não é aquela denúncia seca, muitas vezes. Então, essa crítica velada que é outra marca machadiana, tá? A gente vai ver agora tanto o enunciado quanto passagens das obras do Machado, mas que caíram nos vestibulares. Então, para a gente perceber como é importante esse aspecto, não importante assim só pelo vestibular, mas é uma marca mesmo da escrita do Machado. Humor e ironia são marcas da escrita dele. E é claro, né, se são das mais importantes e ele é dos mais importantes escritores, é claro que está nos vestibulares. Observem aí que são vestibulares recentes, tá? Todos eles muito recentes, máximo 3 anos, 4 anos, tá? Por exemplo, ó, o primeiro era um enunciado lá da Unifesp de 2018, falando justamente sobre esse narrador. Não é uma pergunta, tá? É uma afirmação que o vestibular te dava e aí ele fazia uma pergunta sobre aquilo e tudo mais. A gente não vai se preocupar com as perguntas em si, né? A gente vai se preocupar em como acontece esse narrador que conversa, como acontece esse humor, como acontece essa ironia machadiana. Olha só o primeiro, ó. Talvez o aspecto mais evidente da novidade retórica e formal na composição dessa obra, no caso, ele está falando aí do Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Mas isso se aplica a toda a obra machadiana. Seja justamente a metalinguagem ou a autorreflexividade da narrativa.
quer dizer, o narrador explica constantemente para o leitor o andamento e o modo pelo qual vai contando suas histórias. E isso é verdade, tá? Então, a metalinguagem marca fundamental. E aí, a outra característica, o narrador como que pretende um leitor participante, ativo, não passivo. Por quê? Porque nem tudo é falado no texto machadiano. A gente tem muita questão do que está nas entrelinhas, né? Existe todo um composto do que está nas entrelinhas, o que pode ter acontecido, por que a personagem falou aquilo, nem tudo é explicado. E aí, o narrador tem que ser participativo, né? Até mesmo outro aspecto, né, do leitor participativo é a chamada para o leitor, olha, presta atenção nisso agora, tá? Tem um trecho, por exemplo, que ele fala, ó, leitor, isso aqui você pode pular, que não é tão importante, né? Então sempre uma brincadeira, uma denúncia, tem sempre um motivo, né, para aparecer isso. Bom, aí a gente começa a ver no texto, né, como aparecem esses elementos. Por exemplo, nesse conto que caiu lá na Unesp, ele está falando de alguns elementos usados na escravidão, né? Alguns elementos ali de controle dos escravos, né? Algumas coisas bem terríveis que eram usadas. E uma delas é uma máscara, né? Que eu colocava nos escravos, tinha 3 furos, né? Para os olhos e para respirar. Bom, olha só como aparece, né, a questão da participação do leitor. Imaginai uma coleira grossa, né? Então, ó, leitor, imagina o que tá acontecendo aqui, tá? Ele quer a participação do leitor. Ele quer que o leitor não simplesmente leia como se só passar os olhos, né? Ó, leitor, faz esse esforço, tá? Imagina agora tudo isso que eu falei. Agora vou te ajudar mais ainda a chegar onde eu quero, tá? Importante, então, o pedido de participação, a sugestão que ele dá ao leitor. E aí, a metalinguagem, como que pode ser observado também metalinguagem aqui? Ele descreve toda essa máscara, seu uso, parágrafo inteiro falando sobre isso. No final ele fala assim, ó, não, mas não cuidemos de máscara, não falemos de máscara, vamos deixar as máscaras para lá, vamos falar de outra coisa, tá? Metalinguagem, falando sobre o que vai ser contado, sobre o que não vai ser contado. Metalinguagem, ok? Bom, depois, em vermelho, começamos a falar agora sobre a ironia, né? É, a ironia que o Machado vai usar como crítica. Ó, essa máscara é a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Uma máscara de tortura pode servir para alguma coisa? Pode ser boa para alguma coisa? Claro que não, né? É o contrário, né? A máscara não pode ter nada de bom. Isso é uma ironia, né? Como se uma máscara que você não consegue nem comer nem beber é algo bom, tá? É o contrário, sentido contrário aqui, tá? Com o vício de beber, perdiam os escravos, né? Com o vício de perder, perdiam a tentação de furtar. Ó, que máscara boa, né? Porque geralmente era dos vinténs do senhor que eles tiravam com que matar a sede, eles roubavam para comprar a bebida. E aí ficavam 2 pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Que máscara boa, né? Então a máscara que faz perder o pecado, a máscara de tortura que faz perder o pecado. Essa máscara não é boa, coisa nenhuma, né? Então é justamente o sentido contrário que ele está passando aqui. Ironia, né? E mostrando aí essa ironia servindo para crítica social. Olha a sociedade escravocrata o que faz, né, com seus escravos. Ok? Aqui tem mais um aspecto irônico, né? Mais uma ironia, ou seja, aquilo que disse para fazer algo e aí faz-se o contrário, né? Aqui é uma passagem que o próprio Quincas Borba, né, que é o personagem aí do texto que vocês estão estudando,
O Quincas Borba parece lá muito pobre, pedindo dinheiro ao Brás Cubas. Já estão adultos, eles se conhecem. E aí o Brás Cubas vai ajudar o Quincas Borba. Bom, vamos à leitura, né? Pediu-me desculpa da alegria, dizendo que era alegria de pobre que não via, desde muitos anos, uma nota de 5.000 reais. Brás Cubas deu dinheiro pro Quincas. Pois está em suas mãos ver outras muitas, disse eu. Você ainda vai ganhar muitas, mas depende de você. E o Quincas, sim, acudiu ele, dando um bote para mim. Ah, é? A resposta do Quincas Borba. Trabalhando, concluí eu. Aí o Quincas, né, fez um gesto de desdém, calou-se alguns instantes, depois disse-me positivamente que não queria trabalhar. Só um minutinho. Ok. Peraí. Ok. Que não queria trabalhar, né? Bom, a gente tem que lembrar aqui um pouquinho do contexto, né? O Brás Cubas nunca trabalhou na vida. Sempre foi herdeiro. Quando ele fez o emplastro era porque ele queria ver o seu rosto estampado na cidade, né? Nunca esteve preocupado em ganhar dinheiro, em ser rico, porque ele já era, né? Sempre foi herdeiro. E aí, qual que é a resposta que ele falou, ó, meu amigo Quincas? Sabe como é que você vai estar bem na vida? Trabalhando. Ironia. É o contrário do que ele faz, ou seja, ao contrário do que ele acredita, né? Então, é ironia aqui presente, servindo aí de crítica à personagem do Brás Cubas. Mais um exemplo da ironia presente nesse narrador. Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Contrim. Talvez pareça excessivo o jeito que o Contrim se comporta. Talvez. Contrim é o cunhado do Brás Cubas, que, ó, pessoal, só um destaque, né? A gente tá falando bastante do Brás Cubas, mas a ironia, o humor, tudo isso vai aparecer na obra inteira do Machado, não só no Brás Cubas, tá? O Contrim era o cunhado do Brás, que torturava seus escravos, né? E aí, torturar os seus escravos talvez pareça excesso. Não sei se é excesso ou não. O narrador tá falando aqui, né? Ó. Bom, como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. Chegavam a acusá-lo. E eram inimigos. Então, é porque eles não gostavam do Cotrim, por isso que eles falavam isso. O Cotrim, olha só, o único fato alegado nesse particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, onde eles desciam a escorrer sangue. A ironia é quando a gente fala o contrário do que se pretende, né? Ó, servindo como uma denúncia. O único fato alegado é pouca coisa sobre o Cotrim. Isso que ele faz é pouca coisa de mandar os escravos e aí eles ficavam lá a escorrer sangue é pouca coisa? Não, é o contrário, é muita coisa, né? Muita coisa. Então, a ironia aqui, né, mostrando essa violência dessa sociedade. Tendo longamente contrabandeado em escravos, habituaram-se, de certo modo, ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria. Um pouco mais duro, né? Essa tortura que ele faz com os escravos é um pouco mais duro, né? Claro que não, é muito, muito duro, né? Muito cruel. E não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais. O que o homem faz, né, nas suas relações sociais, isso não tem a ver com a índole dele. Não, é o contrário, né? O que ele faz nas suas relações sociais é que falam sobre a índole dele, né? Mas agora, mais um caso em que vai aparecer o humor, de certa forma, né? E o humor servindo também como crítica. O Brás Cubas, ele está lá andando num jumento, que ele fala aí, e o jumento começa a ficar bravo, né? Começa a ficar redil. E aí aparece uma figura lá, que é o Almocreve, que ajuda ele.
e aí salva a vida dele, né? Consegue segurar ali o animal. E aí o Almocreve fala assim para ele, né? Olhe do que vosmecê escapou, disse ele, né? Ah, só que, né? A gente já leitura. Digo mal, tentou disparar o animal, né? E efetivamente deu 2 saltos, mas um Almocreve, que ali estava, acudiu a tempo de pegar a rédea e detê-lo. Salvou a vida dele. Resolvi dar-lhe uma recompensa digna da dedicação com que ele me salvou. Aqui, o que vai acontecer? Essa recompensa digna da dedicação vai ser um traço do humor. Porque ele começa assim, ó. Ah, vou dar 5 moedas de ouro. Não, acho que 5 moedas de ouro é muita coisa, né? Vou dar 3 moedas de ouro. Não, 3 moedas de ouro? Eu acho que eu vou dar uma moeda de prata, né? Acho que tá bom. E ele dá. Dá uma moeda de prata. E aí ele fica, nossa, mas será que foi pouco? Será que o Almocreve, né, vai ficar bravo? A hora que ele viu, o Almocreve tá super feliz com essa moeda de prata. E aí ele fala, poxa vida, eu e esse meu jeito gastão. Devia ter dado um vintém, devia ter dado um. Que não vale muita coisa, não vale nada. Imagina, ele começa pensando assim, vamos trazer para os nossos termos, né? Ah, vou dar 100 reais, 1.000 reais, vou dar 1.000 reais. Ah, 1.000 é muita coisa, né? Vou dar 100. Não, vou dar 5. Desculpa, vou dar 100. Ah, não, vou dar 50. Vai lá e dá 20. E aí, depois que ele fala, nossa, será que foi pouco esses 20? A hora que ele vê, o cara tá super feliz e fala, puxa, devia ter dado 5, né? E aí mostra essa figura aí mesquinha, né? Com, claro, um traço humorístico. Mais um traço humorístico vai aparecer num outro trecho que caiu na FUVEST. Em roxo está mais uma vez, né, a questão da conversa com o leitor. Meu caro crítico, talvez aches, mas eu chamo a tua atenção. Ele vai falar, né, que ele está narrando o texto, mas agora ele já não está narrando tão envolvido, igual ele falou no começo. E ele vai falar assim: ó, você pode achar meio estranho, né, que eu tô perdendo o fôlego, mas não é que na morte a gente fique mais feliz, fique mais com mais força. Não, na morte não existe nada disso. Mas quero dizer, sim, que em cada fase da narração da minha vida experimento a sensação correspondente. Ok, explicou então qual era o propósito dele, né? Mas aí vem o que está em vermelho. Ele fala assim: valha-me Deus, é preciso explicar tudo. Você, hein, leitor, não presta atenção, tem que ficar explicando tudo muito bem detalhado, tá doido, né? Então, tem certo traço de humor, de novo, né? Tá tirando sarro aí do narrador que não consegue entender aquilo que ele tá falando, tá? Bom, esses foram os aspectos, então, essa questão um pouquinho extra, né, ao que vocês estão vendo do Quincas Borba. São super importantes esses aspectos, tá? Em toda a obra. Então, tentem perceber isso quando forem fazer a leitura do Machado, tá? Aumenta a interpretação, a sua interpretação do texto dele. E algumas coisinhas que passariam despercebidas, né? Se mostram muito importantes quando a gente vê com esses olhos, tá? Então, a importância de chamar o leitor, a questão da ironia e a questão do humor, né? Sempre com um propósito crítico e sarcástico, tá? Vou pausar aqui a gravação, então. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.